Olá, vamos começar agora a segunda parte do bate-papo com Tarcísio com o Leonardo Boff. Um papo muito inspirador sobre humanidade, sobre socialismo, sobre a terra, sobre a necessidade de incorporarmos a dimensão ecológica na nossa discussão. Se você perdeu a primeira parte, não deixe de ver. Acesse nossa página, assista e, como sempre, nos ajude compartilhando a entrevista. Se nós pararmos para pensar, as tentações desse poder levou a muitos das pessoas que estavam ou que chegaram ao poder por meio desse projeto vigoroso, que é o projeto do PT dos anos 80, tal, a uma situação de ceder a um fisiologismo, a uma conciliação, ao esquecer o trabalho de base. E isso está na origem de um dos problemas que a gente vive hoje, que é o problema da corrupção, que obviamente não está restrito ao PT, está longe de ser restrito a isso. Mas ele é um problema com o qual a gente precisa lidar hoje, não é? Eu acho que o PT e seus aliados, que tinham raízes populares, ajudaram muito a política. Sim. Mas quando chegaram ao poder central, aí se colocava uma alternativa. Você faz uma aliança com as bases de onde você veio, com os movimentos sociais, que é o teu suporte principal, ou você faz uma aliança partidária. Então, um presidencialismo de coalizão. E, infelizmente, Lula escolheu o caminho mais preguiçoso e mais tentador, que foi aliar-se aos partidos e fazer um governo de coalizão partidária. E rompeu a organicidade com os movimentos de base. Então os poderes se entendem e os poderes começam, e o poder é, como já os psicólogos dizem, especialmente Jung, diz o poder é o arquétipo mais perigoso que está dentro do ser humano, porque te dá a impressão de divindade, você tem poder de decidir o destino de uma pessoa, transfere para cá, muda as coisas. Então, infelizmente, o poder no PT, especialmente a partir do segundo turno, do segundo governo Lula, houve essa contaminação, corrupção interna, porque o poder ficou sendo não um instrumento de transformação, mas um objetivo em si mesmo, permanecer no poder, com as vantagens que todo poder dá. E são vantagens perigosas, porque estão ligadas a privilégios, a situações boas de vida, você estende a mão, tem um servidor que te ajuda, você quer sair, tem um cara à disposição, mil coisas que o poder cria para tornar refém as pessoas. E o PT caiu nessa tentação e nunca fez a autocrítica disso para a sua vergonha. Portanto, acho que nós concordamos que o golpe não resolve os problemas, ou seja, o golpe piora os problemas apontados nessa história. Eu acho que a gente precisa falar disso. Com todas as contradições, o governo que se sucede, que é o governo do PMDB, no lugar de, como algumas pessoas acabam pensando, de tentar resolver esse problema, na verdade ele os aprofunda, né? E parte de um princípio ainda pior. Foi a estratégia dos grupos conservadores, dos neoliberais. A estratégia deles foi aproveitar a fraqueza do PT, a crise mundial que repercutiu no Brasil, para retomar o projeto perverso, neoliberal, capitalista, que é dar os grandes privilégios ao mercado à custa do Estado, permitir as privatizações e atacar os direitos sociais conquistados a duras penas, desde Vargas até hoje, em todos os âmbitos, seja da saúde, da educação, do salário, das aposentadorias, leis trabalhistas. Eles estão desmontando sistematicamente tudo isso. Eu espero que o povo, com a consciência que ele acumulou e o sofrimento que chega à sua pele, ele resista, ele se rebele, ele vá para a rua. Temos que resistir por causa da justiça, por causa da ética, por amor aos humilhados e ofendidos, aos invisíveis da sociedade, que para eles é um peso morto, é o carvão que eles usam para a fábrica produtora de riqueza para eles. Então isso nós não aceitamos. Nós todos esperamos que não, precisamos resistir a essas reformas, precisamos resistir a esse processo de expoliação que
do qual nós estamos vendo apenas o início, né, de um processo mais amplo. Leonardo, eu queria te perguntar uma coisa sobre um debate que você vem trazendo já há algum tempo sobre a relação entre a ecologia e a teologia, sobre a necessidade do cuidado e mas principalmente sobre essa questão da dimensão ecológica que o debate político precisa ter hoje, né? Estamos diante de uma encruzilhada da humanidade, né? De uma ameaça real de destruição do planeta se essa dimensão ecológica não fizer parte das nossas propostas políticas mais amplas. Fala um pouco disso para a gente. Olha, eu considero hoje a questão da ecologia como uma questão de vida ou morte da espécie humana e da nossa civilização. E eu lamento profundamente que no discurso político brasileiro e mundial essa questão entra de forma muito lateral, em termos do aquecimento global, de sustentabilidade que é fantasiosa, não é verdadeira. Eu cheguei a isso nos anos 80, a partir do princípio básico da teologia da libertação, que é a opção pelos pobres, contra a pobreza, a favor da justiça social e da libertação. Então eu disse, qual é o grande pobre hoje, que é explorado e até exaurido? É a Terra, o planeta Terra, cujos bens e serviços estamos sentindo os limites deles. Então, dentro dessa opção pelos pobres, temos que incluir o grande pobre, que é a Terra, e entender a Terra como as ciências de hoje entendem. Não como um planeta simplesmente inerte, mas um planeta vivo, Gaia, que não só tem vida em cima dela, mas ela mesma, a Terra. E Gaia é o nome mitológico grego para a Terra como geradora de vida. Que a Terra mesma é vida, ela é viva. E nós, seres humanos, somos aquela porção da Terra que começou a sentir, pensar e amar. É a visão que os astronautas nos transmitiram. Dizendo, aqui de cima das naves espaciais, não há diferença entre Terra e humanidade. É uma unidade só. Então, nós somos responsáveis por esse pequeno planeta. Já está na Bíblia isso, no capítulo 2. A função nossa é cuidar e proteger o Jardim do Éden, isso é essa terra boa que herdamos do universo e herdamos de Deus. E hoje ela está ameaçada. O aquecimento global é simplesmente um sintoma, é uma febre que remete a uma doença. A febre não é doença, ela aponta para uma doença. Qual é a doença? E esse Papa, na sua encíclica sobre o cuidado da terra, da casa comum, diz, é a forma como nós produzimos e consumimos, que é extremamente individualista, perversa, sem nenhum respeito com a natureza e produzindo sempre duas grandes injustiças. Primeiro, uma injustiça social, porque cria poucos ricos e uma infinidade de pobres ao nível do mundo, e uma injustiça ecológica, devastando os ecossistemas, poluindo as águas, contaminando os ares, quimicalizando a nossa alimentação. Então, nós precisamos fazer uma revolução cultural. É a mais difícil de fazer, porque o capitalismo criou uma cultura do consumo, cultura dos bens materiais, e nós precisamos buscar uma cultura humanística de bens, eu não digo espirituais, da vida do espírito, ligados à solidariedade, ao amor, à compaixão, ao cuidado de todas as coisas. Isso nós temos que fazer, e eu acho que é um tema hoje que tem que entrar na discussão lá nas bases, desde as crianças, na escola, se ramificar como consciência coletiva. Caso contrário, nós não vamos ter futuro, porque a Terra poderá ser implacável para conosco. Isso é impressionante porque essa dimensão ecológica tem muito a dizer também a nós socialistas, ou seja, no sentido de que o socialismo real existente no século XX também cuidou pouco, né? Pensava numa lógica de um desenvolvimento muito acelerado e numa perspectiva de que o desenvolvimento era a dimensão correta, mesmo que a partir de uma perspectiva de socialização dos bens, ainda pensava a terra
como esse recipiente do qual retiramos recursos e produzimos riquezas infinitamente. Por isso, acho que hoje muitos de nós têm tentado introduzir numa perspectiva de sermos ecossocialistas, no sentido de que também o socialismo precisa incorporar essa dimensão do cuidado da terra, do bem comum, né, numa lógica talvez da perspectiva comunitária, que parte das perspectivas do próprio Marx apresentava como utopia, como a ser atingido nesse processo, né? Para a gente ir caminhando, talvez, para o encerramento, eu queria te fazer mais uma pergunta. Eu tive ali o prazer de conhecer a sua biblioteca e vi várias imagens, várias representações de São Francisco de Assis. O quanto São Francisco é importante nessa perspectiva como inspiração, nessa lógica do convívio com os animais, com a cosmologia. Como é que é isso? Fala um pouquinho para a gente disso. Olha, o Papa começa a sua encíclica com o hino de São Francisco, que é o hino ao irmão Sol, à natureza, e põe ele como protótipo do homem ecológico que considera as coisas com o doce nome de irmãos e irmãs, e que de fato somos. Se nós seguirmos o caminho dele, de respeitar todos os seres como irmãos e irmãs e tomar cuidado deles, vamos salvar nossa civilização ocidental. Então, São Francisco tem esse significado. É mais do que um nome. E o Papa Francisco, mais do que um nome, é um projeto. Projeto de sociedade que dialoga, aberta a todo mundo. Projeto de igreja humilde, aberta, um hospital de campanha e não um castelo. Então São Francisco é inspirador. E ele é universal, não pertence nem aos franciscanos, nem à igreja, ele pertence à humanidade. Que é uma maneira de ser junto com a natureza, não com o punho cerrado dominando, mas com a mão estendida para a carícia essencial. Esse comportamento nós precisamos, que é a razão cordial, que nos leva a sentir as dores da terra, das dores dos pobres, e aí sim redimir uma relação que não seja destrutiva, mas amante da vida e protetora de todos os seres. Leonardo, eu queria muito te agradecer por essa conversa fantástica, por essa aula, que eu espero que todo mundo que está nos assistindo também tenha gostado. Fantástico poder te ouvir, né? Fantástico poder estar aqui contigo e ouvir essas palavras na esperança de que muitos de nós e muitos daqueles que estão ouvindo possam incorporar um pouco dessa sabedoria, dessa perspectiva, dessa filosofia, dessa proposta que é política e que é mais do que isso, que é ampla de uma perspectiva humanitária, de que a gente precisa repensar e pensar todos nós como parte de toda essa luta de Gaia pela sobrevivência, de toda essa perspectiva de compromisso com os pobres, com os empobrecidos da terra e com a própria terra. Muito obrigado. Eu agradeço por essa conversa e gostaria que tomássemos a sério, e eu sinto como um imperativo ético de falar isso, que nós corremos riscos muito graves e que cabe a nós garantir a vida nossa, dos demais seres e um futuro para a Terra e para a civilização. Eu acho que a linha do pensamento que o PSOL, você Tarcísio pessoalmente leva, vai nessa direção. E devemos somar forças, se incorporem a isso. Elejam um homem tipo Tarcísio, que vai levar essas propostas, que não são só utopia, que eles obrigam a mudar a realidade no concreto, no lixo da casa, da água que tomamos. E isso vai dar um outro formato à nossa terra e vamos ser discretamente, genuinamente felizes nesse pouco tempo que passamos nesse planeta. Assim a gente está terminando mais esse bate-papo com o Tarcísio. Se você gostou, não deixe de compartilhar. O fundamental é que a gente faça as ideias se dissiparem, faça as ideias se espalharem pelo mundo, que mais pessoas possam assistir, mais pessoas possam ouvir isso. Muito obrigado a você que nos assistiu. Obrigado.